meus queridos irmãos. Ungido pela necessidade, eu, Urbano, com a permissão de Deus, o bispo-chefe e prelado de todo o mundo, vim até este lugar na qualidade de embaixador, trazendo uma mensagem divina a todos os servos de Deus. Posto que vossos irmãos que vivem no Oriente requerem urgentemente as vossas ajudas, e vós deveis esmerar para prestar-lhes assistência que a eles vem sendo prometida faz muito tempo. Ai que, como sabeis todos, os turcos e os árabes os têm atacado e estão conquistando vastos territórios da terra da Romênia, tanto no oeste como na costa do Mediterrâneo, em ele posto, que é chamado o braço de São Jorge. Se vós impuramente permitires que isso continue acontecendo, os fiéis de Deus seguirão sendo atacados, cada vez com mais dureza. Em vista disso, eu, e não bastante Deus, os designa como herdeiros de Cristo para anunciar em todas as partes e para convencer as pessoas de todas as gamas, os infantes e cavaleiros, para socorrer prontamente aqueles cristãos e destruir a raça vil que ocupa as terras de nossos irmãos. Digo isso para os presentes, mas também se aplica àqueles ausentes. Mais ainda, Cristo mesmo os ordena. Todos aqueles que morrerem pelo caminho, seja por mar ou por terra, em batalha contra os pagãos, serão absolvidos de todos seus pecados. Isso lhe é garantido por meio do poder com que Deus me investiu. Oh, terrível desgraça se uma raça tão cruel e baixa que adora demônios conquistar um povo que possui a fé de Deus onipotente e tem sido glorificado em nome de Cristo. Com quantas reprovações nos oprimiria o Senhor se não ajudarmos aqueles que, como nós, professam a fé de Cristo. E a proposta de alistamento, todos gritaram: Deus vult! Deus vult! Deus quer! Deus quer! E saudações, povo da terra, aqui quem fala é Ivan VRT do site Epicamente Falando, e eu preciso de uma boa frase de introdução. Pois bem, as cruzadas são de fato um tema bastante polêmico até hoje, não são? Alguns historiadores a consideram como um movimento natural e necessário para o povo europeu, que acabou por abrir as portas dos reinos medievais para novos conhecimentos e culturas. Por outro lado, alguns têm as cruzadas como um movimento de retrocesso cultural, onde o xenofobismo cresceu a níveis alarmantes e milhares de homens perderam suas vidas por muito pouco. E o que deixa essa questão ainda mais complexa é o fato que, de certa forma, ambos os lados estão corretos. O que foram então as cruzadas? Por que elas aconteceram? Quem saiu beneficiado e quem saiu prejudicado delas? E, mais importante ainda, quem participou delas? Estas são algumas das perguntas que eu vou tentar responder no vídeo de hoje. Obviamente, depois da nossa introdução. Para se entender as cruzadas é preciso voltar um pouco no tempo, para os tempos da Roma Antiga. Em 395 d.C., o Império Romano era tão vasto que foi decidido que ele deveria ser dividido em uma parte ocidental e oriental. A parte ocidental, como já deve saber, teve um final trágico. Já a parte oriental, que era mais rica, resistiu às invasões bárbaras e se tornou o Império Bizantino. Porém, essa terra era ameaçada de povos diferentes dos bárbaros que tomaram o Ocidente. Bizâncio tinha que lidar com os seguidores de Maomé, os muçulmanos. Agora, um erro bastante comum que a maior parte das pessoas costuma cometer é achar que todos os muçulmanos árabes fazem parte do mesmo povo. Isso é um erro crasso. Seria tão absurdo dizer isso
do que falar que todos os europeus eram o mesmo povo porque eram todos cristãos. Nós tínhamos muçulmanos, turcos e várias outras facções que os nomes são tão complicados que eu nem sei como pronunciá-los. Pois bem, todas as facções árabes começaram a se expandir e tomar terras que anteriormente pertenciam ao Império Bizantino. Dentre elas tínhamos inúmeras cidades sagradas, como por exemplo a mais famosa de todas, Jerusalém. E como eu disse anteriormente, existiam inúmeras dinastias e culturas muçulmanas diferentes, e tratar elas da mesma maneira seria um erro. E é por causa disso que, dependendo de qual estivesse governando essas cidades sagradas, a peregrinação e a maneira com a qual os muçulmanos lidavam com os cristãos e povos de outras religiões era diferente. Em alguns casos, era permitido que qualquer um visitasse esses locais sagrados, em outros casos não. Mas, obviamente, a cristandade não ficou nem um pouco contente em ver suas cidades sagradas tomadas por infiéis. No ano de 1095, o Império Bizantino estava sofrendo uma forte invasão na região da Anatólia pelos turcos. E por causa disso, o imperador Aleixo I resolveu enviar uma carta para o Papa pedindo por alguns mercenários de ajuda. Mas este, por sua vez, viu uma oportunidade não de somente ver mercenários, mas sim exércitos da Europa inteira. Afinal, nessa época, os reinos e feudos medievais costumavam brigar bastante entre si. E venhamos e convenhamos, matar um cristão é um pecado muito grave, principalmente na Idade Média. Então, o Papa sonhava em ver uma Europa cristã unificada sob sua soberania, e uma cruzada era justamente o que ele precisava para tentar colocar seu plano em prática. Além disso, ele ainda recebia o bônus de retomar cidades sagradas e até mesmo encontrar algumas relíquias. Não esqueçamos que durante a Idade Média, você ter uma relíquia em sua catedral ou sua igreja é um sinônimo de ter muito dinheiro e muitos peregrinos passando por suas terras. Gone. Smashed. We're finished. You can't rebuild a cathedral without its relic. E os nobres? Por que eles aceitaram financiar exércitos e partirem junto com eles para terras extremamente distantes de seus lares? Obviamente, a fé é um objetivo muito importante, mas não é o único. Para compreendermos bem quais eram as motivações da nobreza daquela época, é preciso fazer um pequeno esquema. Imagine que você é um senhor de terras com 3 filhos. Quando você morrer, suas terras vão ser divididas entre eles. Porém, cada um desses seus filhos também tem 3 filhos. E quando eles morrerem, suas terras vão ser divididas novamente. E se formos seguindo essa lógica, uma hora ou outra essas terras vão acabar, e seus bisnetos ou trinetos vão herdar somente 1 metro quadrado de terra. Por isso que a tradição com o passar do tempo se tornou você legar tudo para o filho mais velho. E o segundo normalmente iria seguir uma carreira na igreja. Mas e os restantes? Além disso, tínhamos outro agravante. A sociedade feudal era dividida em 3 classes. Nós tínhamos os camponeses que cultivavam e criavam alimentos. Tínhamos os padres, os monges e bispos cuja função era rezar pela salvação da alma de todos. E nós tínhamos os nobres, cuja função nada mais era do que defender as terras de invasores. Porém, nessa época, as invasões estavam acabando. Em outras palavras, os nobres viram nas cruzadas a solução de seus problemas, pois no Oriente eles encontrariam tanto as guerras quanto as terras que eles tanto necessitavam. I have seen a world of wonders, vast empires, ancient civilizations, proud cultures. But for all man's dreams of God, of the soul, of the might of the human spirit, there is but one law that exceeds all others. There is but one rule that governs all men. Whether a man is born high of nobility, or low in the grit and toil of the earth, one kingdom binds all men, regardless of kin or creed. This realm knows no boundaries, nor holds respect for the sanctity of crowns. All my life I have known but one true Lord. That is the dominion of the sword. A
primeira cruzada pode ser dividida em dois movimentos. O primeiro sendo a Cruzada Popular, que era aquela cruzada feita pelos pobres, pelos camponeses, pelas pessoas simples, que se reuniam e iam em direção às Terras Santas acreditando que eles poderiam somente com a fé reconquistá-las. E obviamente eram todos massacrados. E o segundo movimento é a Cruzada dos Nobres, que por sua vez foi um sucesso. Alguns dos fatores mais importantes que levaram ao sucesso dessa cruzada foi o fato de que os nobres, ao contrário dos camponeses e mendigos que fizeram a Cruzada Popular, eram treinados nas artes da guerra. Sem contar que os impérios e reinos muçulmanos, depois de um grande momento de expansão, estavam começando a encarar a sua iminente decadência. Uma coisa bastante curiosa a ser ressaltada era que os bizantinos, que de certa forma foram aqueles que pediram por essa cruzada, foram um dos menores beneficiados, para não dizer prejudicados. Afinal, as terras reconquistadas raramente voltavam para suas mãos e eles ainda por cima tinham que financiar e manter enormes exércitos passando por suas terras, o que era bastante caro. Pois bem, chegamos então à polêmica pergunta: as cruzadas foram boas para a Europa? Esta é uma pergunta incorreta. Primeiramente, que na história não existe bom, mal, certo ou errado. Existem fatos a serem analisados. E diga-se de passagem, isso é bastante complicado. Poucas pessoas conseguem estudar a escravidão sem vê-la como algo ruim e errado, por exemplo. Mas de qualquer forma, as cruzadas simplesmente aconteceram. E nós, historiadores, temos como dever estudar os fatos que levaram a ela e que dela foram gerados. O que podemos dizer sobre as cruzadas é que de fato foram feitas muitas atrocidades. Temos inúmeros relatos de saques e destruições de cidades, feitos até mesmo entre cristãos. Sem contar que existem relatos que na fome e no desespero, muitos europeus cederam ao canibalismo. Porém, isso também não torna os muçulmanos isentos de certos massacres e barbarias. Por outro lado, foi graças às cruzadas que novas rotas comerciais foram abertas, e com elas, inúmeras especiarias e conhecimentos conseguiram enfim chegar na Europa. Isso vai levar ao fortalecimento de uma tal de burguesia e de uma época deveras famosa chamada Renascimento. As cruzadas também nos legaram as famosas ordens de monges guerreiros, como os hospitalares e obviamente os mais famosos de todos, os templários, que inicialmente tinham como função somente proteger os peregrinos que estavam indo a locais sagrados, mas que com o passar do tempo ganharam papéis diferentes na política europeia. Porém, venhamos e convenhamos, isso é tema para um vídeo só deles. E madame e monsieur, este foi o episódio de hoje. Antes de terminar, eu gostaria de citar as minhas fontes. A primeira sendo o livro do historiador brasileiro Hilário Franco Júnior, Idade Média, Nascimento do Ocidente. E o segundo sendo Histoire des Croisades, do historiador inglês Steve Runciman. E por sinal, esse livro já foi traduzido. Eu só falei o nome dele em francês para ter uma desculpa de colocar um outro momento Vive la France. No mais, ego sum e van verité, e eu não tenho mais nada a declarar.